Apologia de Sócrates por Platão. Parte final. Gravíssimo erro deveria considerar, cidadãos atenienses, quando os comandantes por vós eleitos para me dirigirem, me assinalaram um posto em Potideia, em Anfipolo, em Délio, não ter ficado eu onde me colocaram como qualquer outro e correndo perigo de morte. Quando, pois, o Deus me ordenava, como penso e estou convencido, que eu devia viver filosofando e examinando a mim mesmo e aos outros, então eu, se temendo a morte ou qualquer outra coisa, tivesse abandonado o meu posto, isso seria deveras intolerável. Neste caso, com razão, alguém poderia conduzir-me ao tribunal e acusar-me de não acreditar na existência dos deuses, desobedecendo ao oráculo e temendo a morte, e reputando-me sábio sem o ser. Pois que, ó cidadãos, o temer a morte não é outra coisa que parecer ter sabedoria não tendo, e de fato parecer saber o que não se sabe. Ninguém sabe, na verdade, se por acaso a morte não é o maior de todos os bens para o homem, e entretanto todos a temem, como se soubessem com certeza que é o maior dos males, e que, senão ignorância, de todas a mais reprovável, acreditar saber aquilo que não se sabe. Eu, por mim, ó cidadãos, talvez nisso seja diferente da maior parte dos homens. Eu diria isto: não sabendo bastante das coisas do Hades, delas não fugirei. Mas fazer injustiça, desobedecer a quem é melhor e sabe mais do que nós, seja Deus, seja homem, isso é que é mal e vergonha. Não temerei nem fugirei das coisas que não sei, se por acaso são boas ou más. Anito disse que, ou não se devia, desde o princípio, trazer-me aqui, ou, uma vez que me trouxeram, não é possível deixarem de me condenar à morte, afirmando que, se eu me salvasse, imediatamente os vossos filhos, seguindo os meus ensinamentos, estariam de fato corrompidos. Mas, se me absolvesseis, não cedendo a Anito, se me dissesses: Sócrates, agora não damos crédito a Anito, mas te absolveremos, contando que não te ocupes mais dessas tais pesquisas e de filosofar, porque se fores apanhado ainda a fazer isso, morrerás. Se, pois, me absolvesse sob tal condição, eu vos diria: cidadãos atenienses, eu vos respeito e vos amo, mas obedecerei aos deuses, em vez de obedecer a vós, enquanto eu respirar e estiver na posse das minhas faculdades. Não deixarei de filosofar e de vos exortar ou de instruir cada um, quem quer que seja, que vier em minha presença, dizendo-lhe, como é meu costume: ótimo homem, tu és cidadão de Atenas, da cidade maior e mais famosa pelo saber e pelo poder. Não tem vergonhas de fazer caso das riquezas, para guardares quanto mais puderes, e da glória e das honrarias, e depois não fazer caso e nada te importares de sabedoria, da verdade e da alma, para tê-la cada vez melhor? E se algum de vós protestar e prometer cuidar, não deixarei já nem irei embora, mas o interrogarei, eu o examinarei e eu o convencerei, e em qualquer momento que pareça que não possui virtude, convencido de que a possa. E se algum de vós protestar e prometer cuidar, não o deixarei já, nem irei embora, mas o interrogarei e o examinarei e o convencerei, e com qualquer momento que pareça que não possui virtude, convencido de que a possuo, o reprovarei, porque faz pouquíssimo caso das coisas de grandíssima importância e grande caso das bobagens. E isso farei com quem quer que me apareça, seja jovem ou velho, forasteiro ou cidadão, tanto mais com os cidadãos quanto mais me sejam vizinhos por nascimento. Isso justamente é o que me manda o Deus, e vós o sabeis, e creio que nenhum bem maior tende na cidade, maior que este meu serviço do Deus. Por toda parte eu vos persuadido, todos os jovens e velhos, a não se preocuparem exclusivamente e nem tão ardentemente com o corpo e com as riquezas, como devem preocupar-se com a alma, para que ela seja quanto possível melhor. E vou dizendo que a virtude não nasce da riqueza, mas da virtude vem aos homens as riquezas e todos os outros bens.
tanto públicos como privados. Se falando assim eu corrompo os jovens, tais raciocínios são prejudiciais. Mas se alguém disser que digo outras coisas, que são essas, não diz a verdade. Por isso vos direi, cidadãos atenienses, que, secundado, anito ou não, absolvendo ou não, não farei outra coisa, nem que tenha de morrer muitas vezes. Não façais rumor, cidadãos atenienses, mas perseverai no que vos estou dizendo, isto é, não vocifereis pelas coisas que vos digo, mas ouvi-me, pois escutando-me penso que tirareis proveito. Aqui estou para vos dizer algumas outras coisas, e talvez por isso levantareis a voz, mas não o deveis fazer. Sabei-o bem. Se me condenais a morrer, a mim que sou tal, como eu digo, não causareis maior dano a mim que a vós mesmos. E de fato, nem Meleto, nem Anito, nem poderiam fazer mal em coisa alguma. Isso jamais seria possível. Pois que não pode acontecer que um homem melhor receba dano de um pior. É possível que me mandem matar, ou me exilem, ou me tolham os direitos civis, mas provavelmente eles ou quaisquer outros reputam tais coisas como grandes males, ao passo que eu não considero assim. E ao contrário, considero muito maior mal fazer o que agora eles estão fazendo, procurando matar injustamente um homem. Ora, pois, cidadãos atenienses, estou bem longe de me defender por amor a mim mesmo, como alguém poderia supor, mas por amor a vós, para que, condenando-me, não tenhais de cometer o erro de repelir o dom de mim que vos fez o Deus. Pois que, se me mandares matar, não encontrareis facilmente outro igual, que pode parecer ridículo dizê-lo. Tenha sido adaptado pelo Deus à cidade. Do mesmo modo, a um cavalo grande de pura raça, mas um pouco lerdo pela sua gordura, é aplicada a necessária esporada para sacudi-lo. Assim, justamente, me parece que o Deus me aplicou à cidade, de maneira que, despertando cada um de vós e persuadindo-vos e desaprovando-vos, não deixe de vos esporar os flancos por toda a parte durante todo o dia. E outro parecido, não tereis tão facilmente, cidadãos. Mas, se me ouvisses, me pouparias. É possível que vós, irritados, como aqueles que são despertados, quando no melhor do dono, repelindo. É possível que vós, irritados, como aqueles que são despertados, quando no melhor do sono, repelindo-me para condenar com Anito, levianamente me condeneis à morte, para dormirdes o resto da vida, se entretanto o Deus, pensando em vós, não vos mandar algum outro. Que eu seja um homem cuja qualidade é a de ser um dom feito pelo Deus, a cidade podereis deduzir do seguinte: não é, na verdade, do homem eu ter descuidado das minhas coisas, resignando-me por tantos anos a me descuidar dos negócios domésticos para acudir sempre aos vossos, aproximando-me sempre de cada um de vós, em particular, como um pai ou irmão mais velho, persuadindo-vos a vós preocupardes com a virtude. Se em verdade disso eu obtivesse qualquer coisa e recebesse compensação de tais advertências, teria uma razão. Mas agora vós mesmos vedes que os acusadores, tendo acusado a mim com tanta imprudência de tantas outras coisas, não foram capazes de apresentar uma testemunha de que eu tenha contratado ou pedido alguma recompensa. Pois bem, apresento um testemunho suficiente do que digo, a minha pobreza. Sim, apresento um testemunho suficiente do que estou a dizer, a minha pobreza. Mas poderia talvez parecer estranho que eu, andando daqui para lá, me cansasse dando em particular esses conselhos e depois em público não ousasse, subindo diante do vosso povo, aconselhar a cidade. A causa disso é que, em várias circunstâncias, eu vos disse muitas vezes, a mim me acontece qualquer coisa de divino e demoníaco. Isso justamente Meleto escreveu também no ato da acusação, zombando de mim. Em tal fato começou comigo, e tal fato começou comigo quando eu era ainda uma criança. Eu ouço uma voz, e toda vez que isso acontece, ela me desvia do que estou a pique de fazer, mas nunca me leva à ação, apenas me aconselha.
me adverte. Ora, é isso que me impede de me ocupar dos negócios do Estado. E até me parece que muito a propósito mo impede, porquanto sabei eu bem, cidadãos atenienses, se eu há muito tempo tivesse empreendido ocupar-me com os negócios do Estado, há muito tempo já estaria morto, e não teria sido útil em nada, nem a vós, nem a mim mesmo. E não vos encolise, e não vos encolise, e não vos encolisereis comigo, porque digo a verdade. Não há nenhum homem que se salve se quer opor-se com franqueza a vós ou a qualquer outro povo e impedir que muitos atos contrários à justiça e às leis se pratiquem na cidade. E não há outro caminho. Quem combate verdadeiramente pelo que é justo, se quer ser salvo por algum tempo, deve viver a vida privada, nunca meter-se nos negócios públicos. Disso vos poderei dar grandes provas, não palavra, mas o que prezei. Fatos. Ouvi, pois, de minha boca o que me aconteceu, para que não saibais que não há ninguém a quem eu tenha feito concessões com desprezo da justiça e por medo da morte, e que, ao mesmo tempo, por essa recusa de toda concessão deverei morrer. Dir-vos-ei, talvez coisas comuns e pedantescas, mas verdadeiras. De fato, cidadãos atenienses, não tenho mais nenhum cargo público na cidade, mas fui senador, e a nossa anticoida coube, por sorte, a Britânia, quando quiserdes que aqueles 10 estrategistas que não haviam recolhido os mortos, os náufragos e os náufragos da batalha naval fossem julgados coletivamente contra a lei, no que todos vós conviestes. Então somente eu, dos britanos, me opus a vós, não querendo agir em oposição à lei, e votei contra. E embora os oradores estivessem prontos a me acusar e me prender, e vós os encorajasseis, vociferando, mesmo assim achei que me convinha mais correr perigo com a lei e com o que era justo do que por medo do cárcere e da morte. Estar convosco, vós que deliberáveis o injusto. Isso acontecia quando a cidade era ainda governada pela democracia. Quando veio a oligarquia, os 30 novamente, tendo me chamado, em quinto lugar, ao tolo, ordenaram-me que fosse a Salamina buscar o leão Salamínio, para que fosse morto. Muitos fatos desse gênero tinham sido ordenados a muitos outros, com o fim de cobrir de infâmia quanto pudesse. Também naquele momento, não com palavras, mas com fatos, demonstrei de novo que a morte não me importava, ou me importava menos que um figo. Eu diria, se não fosse indelicado dizê-lo, mas não fazer nada de injusto e de ímpio, isso sim, me importava acima de tudo, pois aquele governo, embora tão violento, não me intimidou para que fizesse alguma coisa injusta. Mas, quando saímos de Tolo, os outros 4 foram as Salaminas e trouxeram o leão, e eu, ao contrário, afastei-me deles e fui para casa. Naquela ocasião, eu teria sido morto, se o governo não fosse derrubado pouco depois. E disso tendes testemunhas em grande número. Ora, julgais que eu teria vivido tantos anos se me tivesse aplicado aos negócios públicos e, procedendo como homem de bem, tivesse defendido as coisas justas, como deve ser, tivesse dado a isso maior importância? Muito longe disso, cidadãos atenienses. Na verdade, também nenhum outro se teria salvo. Eu, porém, durante toda a minha vida, se fiz alguma coisa em público ou em particular, vos apareço sempre o mesmo, não tendo jamais concedido coisa alguma contra a justiça, nem aos outros, nem a algum daqueles que meus caluniadores chamam de meus discípulos. Mas nunca fui mestre de ninguém. Depois alguém mostrou desejoso depois alguém mostrou desejoso da minha presença quando eu falava, e acudiam à minha procura jovens e velhos. Nunca me recusei a ninguém. Nunca, ao menos, falei de dinheiro, mas igualmente me presto a me interrogar os ricos e os pobres, quanto a alguém respondendo, quer ouvir o que digo? Se algum deles se torna melhor ou não se torna, não posso ser responsável, pois que não prometi nem dei, nesse sentido, nenhum ensinamento. E se alguém afirmar
que aprendeu ou ouviu de mim, em particular, qualquer coisa de diverso do que disse a todos os outros, sabei bem que não diz a verdade. Entretanto, como pode acontecer que alguns se comprazem em passar muito tempo comigo? Já ouvistes, cidadãos atenienses, eu já vos disse toda a verdade. É porque tomam um gosto em ouvir examinar aqueles que acreditam ser sábios e não o são. Não é de fato coisa desagradável. E, como disse, foi o Deus que me ordenou a fazê-lo, com oráculos, com sonhos e com outros meios, pelos quais algumas vezes a divina vontade ordena a um homem que faça o que quer que seja. Tudo isso, cidadãos atenienses, é verdade e fácil de se provar. Com efeito, suponhamos que entre os jovens há alguns que eu estou corrompendo, outros que já corrompi. Seria aparentemente inevitável que alguns destes, quando tiverem mais idade, compreendessem que eu lhes tinha alguma vez aconselhado um maçã má. E hoje deveriam estar aqui para me acusar e vingar-se de mim. Suponhamos ainda que eles não teriam querido vir pessoalmente. Mesmo assim, alguns de seus parentes, pais, irmãos ou pessoas de família, se algum dia receberam danos de minha parte, agora não deveria recordar estar aqui, tirar vingança. Mas eis que vejo aqui presentes muito desses. Primeiro, Criton, meu coevo, e do mesmo Demos, pai de Critóbulo, depois Lisânias, Ésfesio, pai de Epífigenes, além destes outros cujos irmãos estiveram comigo na intimidade. Nicostrato, filho de Teosóides, irmão de Teodoro, e Teodoto, que já é falecido. Não poder... Irmão de Teodoto, e Teodoto, que já é falecido, não poderia impedir Nicostrato de falar contra mim, e ainda pará-lo de Demócrito, irmão de Teogeto, do qual é irmão Platão, e Aintadoro, que é irmão de Apolodoro. E muitos outros eu poderia citar aqui, alguns dos quais especialmente deveriam ter sido apresentados por Meleto como testemunhas no seu discurso. Mas, se agora se esquivam aos presentes, aqui eu lhes permito dizerem-se qualquer coisa dessa natureza. Mas vós, ó juízes, sois de parecer contrário, achareis que todos estão prontos a me ajudar. Mas incorruptíveis homens, já de idade avançada, parentes daqueles, que razão teriam para me ajudar, senão aquela reta e justa, convencidos de que Meleto mente e que eu digo a verdade? Assim seja, ó cidadãos, é mais ou menos isso que eu poderia dizer em minha defesa, ou qualquer coisa semelhante. Provavelmente, porém, algum de vós poderá ficar encolerizado, recordando-se de si mesmo. Se sustentou uma contenda, embora em menor proporções do que essa minha, pediu e suplicou aos juízes com muitas lágrimas, trazendo aqui os filhos e muitos outros parentes e amigos, a fim de mover a piedade ao meu favor. Eu não farei certamente nada disso, embora vá ao encontro, como se pode acreditar, do extremo perigo. É possível que qualquer um, considerando isso, pudesse irritar-se contra mim e, encolerizado por isso mesmo, desse o voto com ira. Se de fato algum de vós está em tal estado de alma, a mim me parece que poderia dizer-lhe o seguinte: também eu, meu caro, tenho uma família e bem posso, como em Homero, dizer que não nasci de um carvalho nem de um rochedo, pois eu também tenho parentes e filhinhos, ó cidadãos atenienses. 3, um já jovenzinho e 2 meninas, mas contudo não farei vir aqui nenhum deles para vos rogar a minha absolvição. Por que razão não farei nada disso? Não é por soberbia, ó atenienses, nem por desprezo que eu tenha por vós, mas que eu seja corajoso ao menos defronte à morte. Isto é outra coisa. Tratando-se de honra, não me parece belo, nem para mim, nem para vós, nem para toda a cidade, que eu faça tal coisa, na idade em que estou, e com este nome de sábio que me dão, seja ele merecido ou não. O fato é que foi criada a fama de ser este Sócrates, em que há alguma coisa pela qual se torna superior à maioria dos homens. Ora, se aqueles que entre vós
têm a reputação de ser superiores aos demais pela sabedoria, pela coragem ou por qualquer outro mérito procedesse de tal modo, seria bem feito. Frequentemente já notei essa atitude, quando são elas julgadas em pessoas que, malgrado a reputação de homens de valor que têm, se entregam a extraordinárias manifestações inspiradas pela ideia de que será coisa terrível ter de morrer, como se no caso em que vos não o mandasses à morte, devessem eles ser imortais. São esses homens que, ao meu ver, cobrem a cidade de vergonha e que poderiam suscitar entre os estrangeiros a convicção de aqueles que os próprios atenienses escolheram, de preferência para serem os seus magistrados, e para as demais dignidades não se diferenciam das mulheres. É um procedimento, atenienses, que não deverá ser o vosso, quando possuirdes reputação em qualquer gênero de valor que seja, e que não deveis permitir seja o meu, caso eu tenha alguma reputação, pois o que deveis fazer é justamente que se compreenda isto, que aquele que se apresenta no tribunal representando esses dramas lamentáveis será mais certamente condenado por vós do que o que permanece tranquilo. Mas mesmo não fazendo caso da reputação aos cidadãos, não me parece também justo suplicar ao juiz e evitar a condenação com rogos, mas iluminá-los e persuadi-los que o juiz não ceda, já por isso, não dispense sentença a favor, mas a pronuncie retamente e jure condescender com quem lhe agrada, mas proceder segundo as leis. Por isso, nem nós devemos habituar-vos a proceder contra o vosso juramento, nem vós deveis permitir que nos habituemos a fazê-lo. Não espereis, cidadãos atenienses, que eu seja constrangido a fazer diante de vós coisas tais que não considero nem belas nem justas, nem santas, especialmente agora, por Zeus, que sou acusado de impiedade por Meleto. É evidente que, se com todo o vosso juramento eu vos persuadisse e com palavras vos forçasse, eu vos ensinaria a considerar que não existem deuses, e assim, enquanto me defendo, em realidade, me acusaria só pelo fato de não crer nos deuses. Mas a coisa está bem longe de ser assim. Porquanto, cidadãos atenienses, creio neles, como nenhum dos meus acusadores crê, e encarrego a vós e ao Deus de julgar a mim, do modo que puder ser o melhor para mim e para vós. Segunda parte. Sócrates é condenado e sugere sua sentença. A minha impassibilidade, cidadãos atenienses, diante da minha condenação, entre muitas razões, deriva também desta. Eu contava com isto, e até antes me espanto do número dos dois partidos. Por mim, não acreditava que a diferença fosse assim de tão poucos, mas de muitos, pois se somente 30 fossem da outra parte, eu estaria salvo. De Meleto, ao contrário, estou livre, me parece ainda, e isso é evidente a todos. Se Anito e Licon não viessem aqui acusar-me, Meleto teria sido multado em 1000 dracmas, não tendo obtido o quinto dos votos. Eles pedem, pois, para mim a pena de morte. Pois bem, atenienses, que contraproposta vos farei eu? A que mereço? Não é assim? Qual, pois, que pena ou multa mereço eu, que em toda a minha vida não repousei um momento, mas descuidando daquilo que todos têm em grande conta, a aquisição de riquezas e a administração doméstica, e os comandos militares, e as altas magistraturas, e as conspirações e os partidos que surgem na cidade, conservei-me na realidade de ânimo bastante brando, para que pudesse, fugindo de tais intrigas, me livrar delas, não indo onde a minha presença não fosse de nenhuma vantagem nem para vós, nem para mim mesmo. Voltava-me, ao contrário, para os lados aonde eu poderia levar a cada um em particular os maiores benefícios, procurando persuadir cada um de vós a não se preocupar demasiadamente com as próprias coisas, antes que de si mesmo, para se tornar quanto mais honesto fosse possível, a não cuidar dos negócios da cidade antes que da própria cidade, e preocupar-se, assim, do mesmo modo, com outras coisas, de que sou digno eu, tendo sido assim procedido.
de um bem, cidadãos atenienses. Se devo fazer uma proposta conforme o mérito, e um bem tal que me possa convir, e que convenha a um pobre benemérito que tem necessidade de estar em paz para vos exortar ao caminho reto. Não há coisa melhor, não há coisa melhor que convenha, cidadãos atenienses, que nutrir um tal homem a expensas do Estado, no Pritaneu. Merece o bem mais que um de vós que tenha sido vencedor nos Jogos Olímpicos, na corrida de cavalos, de bigas ou quadrigas. Esse homem, porém, faça com que o sejais. Ele, homem rico, não tem necessidade de que se cuide de sua subsistência, mas eu tenho necessidade. Portanto, se devo fazer uma proposta segundo a justiça, eis o que indico para mim. Se, a expensas do Estado nutrido no Pritaneu. Ao contrário, talvez vos pareça que eu ainda falando disso o faça com arrogância, pouco mais ou menos como falava da consideração e dos rogos, mas não é assim, cidadãos atenienses. Antes é deste modo. Estou persuadido de que não ofendo ninguém por minha vontade, mas não vos posso persuadir também disto, porque o tempo em que estamos raciocinando juntos é brevíssimo, e eu creio que, se as vossas leis, como as de outros povos, não decidisse um juízo capital em um dia, mas em muitos vos persuadiria. Ora, não é fácil em pouco tempo destruir grandes calúnias. Estando, pois, convencido de não ter feito injustiça a ninguém, estou bem longe de fazê-la a mim mesmo e dizer em meu dano que mereço um mal e me assinalar um de tal sorte. Que devo temer? É possível que eu não tenha de sofrer a pena que me assinala Meleto e que eu digo ignorar se será um bem ou um mal. E ao contrário disso, deverei escolher uma daquelas que sei bem ser um mal e propor-me a essa pena? O cárcere? É porque devo viver no cárcere. E por que devo viver no cárcere, escravo do magistrado, que eu preside, escravo dos 11? Ou uma multa, ficando amarrado enquanto não acabe de pagá-la. Seria, pois, o exílio que deveria propor como para mim? É possível que vós me indiquei essa pena? Eu teria verdadeiramente um amor excessivo à vida se fosse refletido ao ponto de não ser capaz de refletir nisso. Vós que sois meus concidadãos, acabastes por não achar meios de suportar meus sermões. Estes se tornaram para vós um fardo bastante pesado e detestável, para que procurei hoje livrar-vos. Serão os meus sermões mais fáceis de suportar para vós outros? Muito longe disso, atenienses. Bela vida! Em verdade, seria a minha, nesta idade, viver fora da pátria, passando de uma cidade a outra, expulso em degredo. Sei bem que, onde quer que eu vá, os jovens ouvirão os meus discursos, como aqui. Se eu os repelir, eles mesmos me mandarão embora, convencendo os velhos a fazê-lo. E, se não os repelir, os seus pais e parentes me mandarão embora igualmente, com qualquer pretexto. Ora, é possível que alguém pergunte: Sócrates, não poderias tu viver longe da pátria, calado e em paz? Eis justamente o que é mais difícil fazer aceitar a alguns dentre vós. Se digo que seria desobedecer ao Deus e que, por essa razão, eu não poderia ficar tranquilo, não me acreditaríeis, supondo que tal afirmação é, de minha parte, uma fingida conduta. Se, ao contrário, digo que o maior bem para um homem é justamente este, falar todos os dias sobre a virtude e os outros argumentos sobre os quais me ouviste raciocinar, examinando a mim mesmo e aos outros, e que uma vida sem esse exame não é digna de ser vivida, ainda mesmo me acreditareis, ouvindo-me dizer tais coisas. Entretanto, é assim como digo aos cidadãos, mas não é fácil torná-lo persuasivo. E por outro lado, não estou habituado a acreditar-me digno de nenhum mal. De fato, se tivesse dinheiro, me multaria em uma soma que pudesse pagar, porque não teria prejuízo algum. Mas o fato é que não tenho. Só se quiserdes multar-me em tanto quanto eu possa pagar.
talvez eu vos pudesse pagar uma mina de prata. Multo-me por entanto, mas Platão, cidadãos atenienses, Critão, Cristóbulo e Apolodoro me obrigam a multar-me em 30 minas e oferecem fiança. Multo-me, pois, entanto, e eles vos serão fiadores, dignos de crédito. Terceira parte. Sócrates se despede do tribunal. Por não terdes querido esperar um pouco mais de tempo, atenienses, ireis obter da parte dos que desejam lançar o opróbrio sobre a nossa cidade a fama e a acusação de haver sido os assassinos de um sábio, de Sócrates. Por quê? Quem vos quiser desaprovar, me chamará sem dúvida de sábio, embora eu não seja. Pois bem, tivesses esperado um pouco de tempo, a coisa seria resolvida por si. Vós vedes, de fato, a minha idade, e digo isso não a vós todos, mas àqueles que me condenaram à morte. Digo além disto, mas o seguinte, a esses mesmos, é possível que tenhais acreditado, ó cidadãos, que eu tenha sido condenado por pobreza de raciocínio, com os quais eu poderia vos persuadir, se eu tivesse acreditado que era preciso dizer a fazer tudo para evitar a condenação, mas não é assim. Cai por falta não de raciocínios, mas de audácia e imprudência, e não por querer dizer-vos coisas tais que vos teria sido gratíssimas de ouvir, choramingando, lamentando e fazendo e dizendo muitas outras coisas indignas, as quais certo estáis habituados a ouvir de outros. Mas, nem mesmo agora, na hora do perigo, eu faria nada de inconveniente, nem mesmo agora me arrependo de me ter defendido como o fiz. Antes prefiro mesmo morrer, tendo me defendido desse modo, a viver daquele outro. Nem nos tribunais, nem no campo, nem a mim, nem a ninguém, convém tentar todos os meios para fugir da morte. Até mesmo nas batalhas, de fato, é bastante evidente que se poderia evitar de morrer, jogando fora as armas e suplicando aos que perseguem. E muitos outros meios há nos perigos individuais para evitar a morte, e se ousa dizer e fazer alguma coisa. Mas, aos cidadãos, talvez o difícil não seja isso, fugir da morte. Bem mais difícil é fugir da maldade, que corre mais veloz que a morte. E agora eu, preguiçoso como sou e velho, fui apanhado pela mais lenta, enquanto os meus acusadores, válidos e leves, foram apanhados pela mais veloz, a maldade. Assim, eu me vejo condenado à morte por vós, condenados de verdade, criminosos de impossibilidade e de injustiça. E eu estou dentro da minha pena, vós dentro da vossa. E talvez essas coisas devessem acontecer mesmo assim, e creio que cada qual foi tratado adequadamente. Agora, pois, quero vaticinar-vos o que se seguirá, ó vós que me condenaste, porque já estou no ponto em que os homens especialmente vaticinam quando estão para morrer. Digo-vos de fato, ó cidadãos que me condenaram, que logo depois da minha morte virá uma vingança muito mais severa por Deus do que aquela pela qual me tendes sacrificado. Fizeste isto, acreditando subtrair-vos ao aborrecimento de terdes de dar conta da vossa vida, mas eu vos asseguro que tudo sairá ao contrário. Em maior número serão os vossos censores, que eu até agora contive, e vós reparastes. E tanto mais vos atacarão, quanto mais jovens forem, e disso tereis maiores aborrecimentos. Se acreditais matando os homens, entreter alguns dos vossos críticos, não pensais justo. Esse modo de vos livrardes não é de certo eficaz nem belo, mas belíssimo e facílimo é não contrariar os outros, mas aplicar-se a se tornar, quanto se puder, melhor. Faça, pois, este vaticínio a vós que me condenastes. Chego ao fim. Quanto àqueles cujos votos me absolveram, eu teria prazer de conversar com eles a respeito deste caso que acaba de ocorrer, enquanto os magistrados estão ocupados, enquanto não chega o momento de ter de ir ao lugar onde terei de morrer. Ficai, pois, comigo este pouco de tempo, ó cidadãos,
porque nada nos impede de conversarmos horas juntos, enquanto se pode. E que a vós, como meus amigos, quero mostrar que não desejo falar do meu caso presente. A mim, de fato, ó juiz, uma vez que chamando-vos juízes, vos dou o nome que vos convém. Aconteceu qualquer coisa de maravilhoso. Aquela minha voz habitual, do anjo, do gênio, que sempre falou comigo, que fala em todos os tempos passados, me era sempre frequente e se opunha ainda mais nos pequeninos casos. Cada vez que fosse para fazer alguma coisa que não estivesse muito bem. Ora, aconteceram-me estas coisas que vós mesmos estáis vendo e que, de certo, alguns julgariam e considerariam o extremo dos males. Pois bem, o sinal do Deus não se opôs, nem esta manhã ao sair de casa, nem quando vim aqui ao tribunal, nem durante todo o discurso. Em todo este processo, não se opôs uma só vez a vós, nem a um ato, nem a palavra alguma. Qual supõe que seja a causa? Eu vou-la direi. Em verdade, este meu caso arrisca ser um bem. E estamos longe de julgar retamente quando pensamos que a morte é um mal. E disso tem uma grande prova, que por muito menos o habitual signo, o meu anjo, que se teria oposto, que sempre fala comigo, se não fosse para fazer alguma coisa de bom. Passemos a considerar a questão em si mesma, de como há grande esperança que isso seja um bem. Eu quero fazer algumas considerações aqui, quero deixar algumas palavras. Você que está aí ouvindo o livro, preste bastante atenção. Você que está aí ouvindo o livro, está vendo? A mediunidade ela sempre existiu em todos os tempos. Não é coisa de Kardec, não é coisa que surgiu ali com Kardec na França, ali por volta de 1852, 53. A mediunidade não surgiu há 100 anos, nem há 200, nem há 300. Ela sempre existiu, a mediunidade. Sócrates, o tempo todo, o que ele está querendo dizer ali? Ele está sempre dizendo que uma voz falava com ele, o instruía, dizia para ele, faça isso, não faça aquilo, haja assim, haja daquele modo, assim, assado. Ele está dizendo ali que uma voz sempre conversava com ele, que ele diz ali, daimon, quer dizer anjo de luz, tal. Sempre o instruía. Então, a mediunidade, essa conexão, essa interação do plano espiritual com o plano material, essa comunicação, ela sempre existiu. Não é coisa de espírita, não é coisa que surgiu com Kardec, que inventou isso. Sempre existiu. Quer prova maior que essa? Sócrates, para muitos, é o maior filósofo de todos os tempos. Para muitos, não, ele é o maior filósofo de todos os tempos. E para muitos, é o maior gênio de todos os tempos. Juntamente com Einstein ali, são os dois, para muitos, são os dois maiores gênios da história da humanidade. Sócrates, o tempo todo falando que uma voz falava com ele, um instruía, isso é mediunidade, gente. É o que a gente recebe, as instruções, os conselhos, que ele sempre falando dos conselhos que a gente recebe do plano espiritual. E é uma prova ali, uma prova cabal ali dessa interação dos espíritos com nós que somos encarnados, dos desencarnados com os encarnados. Então, que fique claro isso, é que eu quero deixar aqui. É bem claro, mediunidade não é uma invenção de espírito de Kardec. Repare para vocês verem. E se você for ler ali livros de dezenas de culturas, de várias culturas em todas as épocas da humanidade, você vai ver esses relatos, você vai encontrar relatos dessa interação de seres do além, pessoas que sonhou com a água e pessoas que viram, aqueles que já partiram para outro plano, que receberam um aviso e tal. Em todas as culturas, em todas as épocas da humanidade, sempre existiu isso, essa interação do plano espiritual com aqueles que aqui estão. Desde que o primeiro homem deu seu primeiro suspiro, que esses fenômenos ocorrem aqui no nosso planeta. Existe até mesmo desenho em paredes de caverna que sugere que até mesmo os neandertais presenciavam esses fenômenos transcendentais. Tem uma história, um caso acho que Tertuliano, que viveu entre os romanos. Ele é um teólogo da igreja tertuliana, acho que 150 depois de Cristo.
Ele falava sobre as mesas girantes, o Tertuliano, pesquise para você ver, Tertuliano, 150 depois de Cristo, Tertuliano. Ele falava sobre as mesas girantes e falantes, sobre a dança das mesas, que era célebre em Roma nos primeiros séculos da nossa era. E como Tertuliano dizia que aos médios, eles falavam sobre mediunidade, né? Se é dado aos magos o poder de fazer com que os fantasmas apareçam, de evocar as almas dos mortos, de forçar a boca das crianças a dar oráculos, de dirigir sonhos, nesse sentido assim de conjurações, de ordem aos espíritos pela virtude, dos quais as cadeiras, mesas que profetizava são um fato comum, era um fato comum. Veja que incrível, gente. Reparem, um relato de 150 anos depois de Cristo. E esses fenômenos espirituais sempre existiram no meio de todos os povos, em todas as épocas da humanidade. Esses fenômenos estão presentes em todas as culturas, desde que o mundo é mundo. Tertuliano, 150 anos depois de Cristo, aí Sócrates, aí vários 5 ou 6 séculos antes de Cristo, esses fenômenos espirituais aí, de comunicação com o plano astral, gente, sempre existiu, não é coisa de espírita não, sempre existiu aqui no planeta, aqui essa interação do astral, do plano espiritual, ajudando aqui. Sócrates o tempo inteiro ele fala sobre a voz que o aconselha, sobre a voz que fala com ele, o daimon, o anjo e tal, e sempre falando com ele, o gênio. E isso sempre existiu. Você pode ler sobre várias culturas, cultura egípcia, suméria, é, tem essas ocorrências em povos como os maias, isso aí sempre existiu, não é coisa de espírita. Todos nós estamos aqui na Terra para fazer o bem, para a evolução da nossa alma, do nosso espírito. A gente vai reencarnar, nós vamos reencarnando, voltamos aqui, é como uma escola. Você começa lá no prézinho, vai até se formar lá, primeiro colegial, segundo, terceiro, até se formar lá. Tá, você quando está na primeira série, você já está pronto para a vida? Não está, então você tem que passar pela escola, primeiro, segundo ano primário, terceira, quinta série primária, depois primeiro colegial, tal, assim por diante. E assim é a vida, uma vida só, nós não adquirimos todo o conhecimento, nós não adquirimos as virtudes para a gente estar num plano espiritual puro. Então a gente tem que estar aqui para fazer o bem. Do mesmo modo que Sócrates recebia instrução de um espírito bom, tem os espíritos das trevas, por esse lado também, os espíritos malignos. Gente que viveu, que fazia maldade, que matava as pessoas, que tem muita gente ruim, né, gente? E essas pessoas que fazem maldade, que matam uma criança, que sai com um sorriso nos lábios, mata idosa, pessoa muito ruim mesmo, que faz muitas maldades que a gente vê até na televisão e nos jornais aí. Essas pessoas, elas morrem, né? Claro, todos os dias. Essas pessoas, elas influenciam aqueles que dão brecha aqui. Do mesmo modo que os espíritos bons influenciam, essas pessoas que são do espírito das trevas, que fizeram muito mal, eles, do lado de lá, eles tentam influenciar as pessoas que aqui estão para o mau caminho, do mesmo jeito. Então, cabe a nós nos ligarmos às coisas boas, termos pensamentos bons, fazermos o bem, procurar orar, fazer o bem, ajudar quem precisa, mesmo se você não tem o dinheiro, não tem como dar uma cesta básica, ajudar com palavras. A pessoa, estou pensando em fazer uma besteira, minha vida está uma desgraça. Você vai, não faz, isso não adianta, você vai melhorar, você vai conseguir, você vai sair dessa, você vai ver, daqui alguns meses, você vai olhar para trás e vai dar risada desse momento atual seu que está tão difícil. Você vai para, não é se matando, não é fazendo uma besteira que você vai conseguir, você vai arrumar só problemas para você mesmo. E sobre isso, pessoal, mais para aí nos vídeos mais antigos meus aí, eu tenho um vídeo que eu gravei sobre os livros, tudo que eu estudei, os livros espirituais, sobre tudo que eu estudei sobre o suicídio. O que acontece com a alma de quem suicida? É um sofrimento, mas é um sofrimento tão atroz que vocês nem imaginam. Quem suicida, para onde vai? Procurem nos meus vídeos mais antigos aí, um vídeo sobre o suicídio. É um vídeo que eu gravei há quase um ano atrás. Aí eu falo tudo sobre o suicídio. Procura para vocês saberem o que acontece com quem suicida. É um sofrimento tão grande. Nossa, vocês nem imaginam como é.
E tem os livros que falam sobre isso, sobre suicídio também, o Martírio dos Suicidas, o Martírio dos Suicidas, de Almerindo Martins de Castro. Tem no Google para baixar em PDF, o Martírio dos Suicidas, Almerindo Martins de Castro. Tem também o outro livro, Memórias de um Suicida, uma obra-prima, um livro super grosso. O Martírio do Suicida é bem fininho. Memórias de um Suicida, da Ivone do Amaral Pereira. Também tem em áudio no YouTube, Martírio de Suicida. É uma obra-prima, tá lá para vocês verem o que acontece com quem tira a própria vida, porque aqui nós estamos para evoluir. Quem tira a própria vida, o sofrimento, se ele está sofrendo, por exemplo, vamos pôr numa escala, se ele está sofrendo 3, aquele que tira a própria vida vai sofrer 30, dependendo do caso, 10 vezes mais do que ele está sofrendo aqui na Terra, ele vai sofrer se ele tirar a própria vida. Isso vocês vão entender se vocês procura o livro no YouTube, Memórias de um Suicida, ouça esse livro, procure baixar o livro Martírio do Suicida. A pior coisa que um ser humano pode fazer é tirar a sua própria vida, porque ele cai num sofrimento, mas muito maior do que aquele que faz com que ele pense nessa loucura de tirar a própria vida. Então, o que eu estava dizendo, esses espíritos do mal, eles influenciam as pessoas a isso. As pessoas a entrar para os vícios das drogas, as pessoas a pegar um carro, sair a 100 por hora e atropelar as outras pessoas, as pessoas a arrumar confusão e matar um ou outro, e as pessoas também a se matar, a tirar a própria vida. Esses espíritos das trevas, demoníacos ruins, eles influenciam as pessoas a isso. Fica aquela voz falando, vai, se mata, você não vai perder nada, ninguém gosta de você, se mata, acaba com esse sofrimento, se mata, larga de ser frouxo, vai, ninguém gosta de você aqui, aí se você matar, aí eles vão saber, vão te dar valor, se você se matar. Eles ficam falando isso, soprando isso no ouvido, a gente pensa que é a gente que está pensando, mas eles vão soprando isso no ouvido da gente. A pessoa que é fraca vai aceitando, vai assimilando a isso, você começa com os pensamentos, você pensa nisso, você joga uma faísca na lenha e eles jogam gasolina em cima e vão alimentando esses pensamentos. Você pensa que é um pensamento da sua mente, são esses espíritos que ficam influenciando as pessoas a tirarem suas vidas. Ai, se mata, acaba com esse sofrimento, vai. Porque eles estão sofrendo, eles querem levar mais pessoas para lá para sofrer junto com eles. Eles vão torturar as pessoas. Procura aí o vídeo que eu gravei aí, tá aí há um ano atrás. Procura os livros que eu falei também, os livros. Memórias de um Suicida, tá no YouTube, livro áudio, é espetacular. Eu ouvi, livro áudio, Memórias, não preciso nem de ler, só ouvir. O outro em PDF, Martírio do Suicida, é bem fininho. Memórias de um Suicida e Martírio do Suicida. Procure para você ver. Mas voltando ao que interessa, vamos voltar ao livro aqui, terminar aqui a obra que eu estou lendo aqui. Aos cidadãos atenienses, se me condenaram à morte, a morte pode ser como uma passagem deste para outro lugar, muito bom. E se é verdade o que se diz, que lá se encontram todos os mortos, aqueles que aqui amamos, nossos parentes, qual o bem que poderia existir aos juízes maior do que este? Para o homem que foi bom aqui na terra, encontrar os seus entes queridos num outro lugar. Porque se chegarmos ao Hades, porque também se chegarmos ao Hades, libertando destes que se vangloriam serem juízes, havemos de encontrar os verdadeiros juízes, os quais nos diria que fazem justiça acolá. Monos e Radamante, Élco e Triptolome e tantos outros deuses e semideuses que foram justos na vida, seria então essa viagem uma viagem de fazer pouco caso? Que pareço não serias capaz de pagar para conversar com Orfeu, Museu, Hesíodo e Homero? Quero morrer muitas vezes, se isso é verdade, pois para mim, especialmente, a conversação acolá seria maravilhosa, quando eu encontrasse Palamedes e Ajax, Telamônio e qualquer um dos antigos mortos por injusto julgamento. E não seria sem deleite, me parece, confrontar o meu com seus casos, e o que é melhor, passar o tempo examinando e confrontando os de lá com os de cá. Os últimos
dos quais têm a pretensão de conhecer a sabedoria dos outros, e acreditam ser sábios e não o são. A que preço, ó juízes, não se consentiria em examinar aquele que guiou o grande exército a Troia, Ulisses, Sísifo ou infinitos outros? Isso constituiriam inefável felicidade. Com certeza, aqueles que lá mandam a morte por isso, porque, além do mais, são os mais felizes do que os de cá, mesmo porque são imortais, se é o que se diz é verdade. Mas também vós, ó juízes, deveis ter boa esperança em relação à morte e considerar esta única verdade, que não é possível haver algum mal para um homem de bem, nem durante sua vida, nem depois da morte, que os deuses não se interessam do que a ele concerne, e que, por isso mesmo, o que hoje aconteceu, no que a mim concerne, não é devido ao acaso, mas é a prova de que para mim era melhor morrer agora e ser libertado das coisas deste mundo. Eis também para mim era melhor morrer e ser libertado das coisas deste mundo como um justo, pois vivi minha vida fazendo o bem, segundo acredito, aconselhando a todos e dando somente bons conselhos. Eis também a razão porque a divina voz não me dissuadiu, a voz que fala comigo, e porque, de minha parte, não estou zangado com aqueles cujos votos me condenaram, nem contra meus acusadores. Não foi com esse pensamento, entretanto, que eles votaram contra mim, que me acusaram, pois acreditavam causar-me um mal. Por isto, é justo que sejam censurados, mas tudo o que lhes peço é o seguinte: quando os meus filhinhos ficarem adultos, puni-os, ó cidadãos, atormentai-os do mesmo modo que eu vos atormentei, quando vos parecer que eles cuidam mais das riquezas mundanas ou de outras coisas do que da virtude, e se acreditarem ser qualquer coisa não sendo nada, reprovai-os, como eu a fiz a vós. Não vos preocupeis com aquilo que não lhes é devido. E se fizerdes isso, terei de vós o que é justo, e eu e os meus filhos. Mas já é hora de irmos, eu para a morte, e vós para viverdes. Mas quem vai para a melhor sorte? Isso é segredo, exceto para Deus.